Olá pessoal, aqui é o professor Jean, sejam bem-vindos a mais uma aula. No tema da aula de hoje veremos razões especiais, a começar pela razão chamada velocidade, representada pela letra V. O que é velocidade, pessoal? Bom, velocidade nada mais é do que a razão entre a distância percorrida por um corpo, ou por uma pessoa, ou por um objeto, e o tempo, gasto para percorrer essa distância. Então, velocidade é a razão, e como vimos no vídeo anterior, razão significa escrever na forma de fração. Então, velocidade é a distância, vamos representar pela letra D, dividida pelo tempo gasto para realizar essa distância. Então, toda vez que escrevemos algo na forma de fração, chamamos essa escrita de razão. Velocidade é a razão entre a distância percorrida por um corpo, pessoa ou objeto e o tempo que este gastou para percorrê-la. Beleza? Então, pessoal, olha só. Vamos ver aqui um exemplo disso. Imagine que uma pessoa dirigindo o seu veículo, ele percorreu uma distância de 200 quilômetros. Então, vamos anotar aqui. Ele percorreu uma distância de 200 quilômetros, tá? E quanto tempo ele gastou para percorrer essa distância? Imagine que ele tenha levado um tempo total de viagem equivalente a 4 horas. Então, o tempo que nós representamos pela letra T, tá? Gasto nessa viagem foi de 4 horas. Qual vai ser a velocidade média desse corpo? Bom, muito simples. Velocidade é a distância que ele gastou, 200 quilômetros, dividido pelo tempo. O tempo, 4 horas. Então, 200 dividido por 4 é o mesmo que 50. 200 dividido por 4 deu 50. 50 quilômetros. Então, vamos colocar aqui 50 quilômetros. Vou puxar para cá, tá, pessoal? 50 quilômetros. Observe que entre essa unidade de medida e essa unidade de medida tem uma barrinha separando, não tem? Então, vamos colocar essa barrinha separando. O que esse resultado representa para nós no estudo de razão? Bom, significa que se a velocidade desse veículo não aumentar e nem diminuir durante o trajeto, a cada 1 hora de viagem, ele vai ter se deslocado 50 quilômetros. Olha, quando você encontra a velocidade média de um corpo, você pode fazer estimativas e prever, qual vai ser a distância percorrida a cada novo tempo. Então, se em 1 hora ele faz 50 quilômetros, então em 2 horas ele fará 100 quilômetros, 2 vezes 50. Em 3 horas ele fará 150 quilômetros, 3 vezes 50. Em 4 horas ele fará 4 vezes 50, que é os 200 quilômetros. Bem fácil, né? Com isso, pessoal, nós podemos perceber também que a velocidade e o tempo
são duas grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso, Jean? Significa que quanto menor for o valor do tempo, maior será a velocidade. À medida que o tempo para se fazer um certo percurso diminui, significa que eu tenho que me mover, me deslocar com uma velocidade maior. Ou seja, eu tenho que andar mais rápido. Então, toda vez que eu tiver uma velocidade maior, o tempo tende a diminuir, tá? Então, velocidade e tempo, vamos anotar aqui, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Significa que se a velocidade aumentar, o nosso tempo é porque o nosso tempo, diminuiu. Então, se a velocidade de um corpo aumentou, eu coloquei uma seta vertical para cima para representar que ela aumentou. Tá? Se a velocidade de um corpo aumenta, é porque o tempo que esse corpo gastou para percorrer uma certa distância diminuiu. Observem que as setas têm sentidos contrários. Por isso que chamamos de grandeza inversamente, o sentido é inverso, inversamente proporcionais. À medida que o tempo diminui, a velocidade aumenta. À medida que o tempo aumenta, a velocidade diminui. Beleza?